18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa no melhor mix do Brasil. Dando sequência na programação, começando mais uma edição do programa 18 horas de hoje com Artemisa Gadelha. Tudo bem, Artemisa? Buenas noites, senhorita. Tudo bem? Tudo certinho. Ótimo, Carlão. Olha, já tava com saudade de você e também dos nossos ouvintes, né, que estão acompanhando no trânsito, no trabalho, em casa, enfim. Nós estamos no melhor mix do Brasil. 6:02, mais uma vez, boa noite pra você na sintonia certa. Mix. Vamos agora aos destaques do programa, 18 horas desta segunda-feira. Detran Amazonas aumenta mais 2 milhões de reais em contrato com uma empresa de publicidade, somando agora um total de 10 milhões de reais. CPI da Amazonas Energia na Assembleia Legislativa do Amazonas revelou a existência de mais medidores de energia elétrica adulterados. A M010 segue intrafegável e, segundo denúncias, há indícios de corrupção na obra que permanece parada, mesmo constando em andamento. E o governador Wilson Lima autoriza a liberação de mais 13 milhões de reais para serviço de tapa-buracos na estrada da M010. A estrada M010 é tema da entrevista do dia com o deputado Dermirson Chagas, do Republicanos. 6 horas e 3 minutos, essas e outras notícias, os principais destaques desta segunda-feira, você confere a partir de agora em mais uma edição do 18 horas. Hoje, 16 de maio, o ano é 2022 e nós vamos juntos com você até às 7 da noite aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, de conhecimento público que a rodovia M010 que liga Manaus a Itacoatiara está aí praticamente intrafegável. A situação da estrada é de abandono, mesmo 9 meses depois do governador Wilson Lima ter feito festa para anunciar, a maior intervenção da história que ele faria. Vamos agora recordar o que o governador disse no dia 12 de agosto do ano passado. Hoje é um dia histórico para o estado do Amazonas, e nós estamos fazendo a maior intervenção dos últimos 40 anos na rodovia AM010. É um novo tempo para o estado do Amazonas, é um novo tempo para quem mora em Itacoatiara, para quem mora em Rio Preto da Eva e para quem mora aqui nessa região. Você está ouvindo 18 horas. Foi o que ele disse, né, Artemisa? Exatamente, Carlão. E 9 meses depois de o governador ter prometido essa intervenção histórica, como você mesmo acabou de ouvir nas palavras do próprio governador Wilson Lima, parte da estrada está destruída como nunca se verificou até então. E não foi aí por falta de dinheiro, não. O governador Wilson Lima já pagou mais de 30 milhões de reais para o consórcio responsável pela obra, mas os recursos não foram aplicados como deveriam e a estrada se transformou numa imensa tábua de pirulito. É verdade, há fortes suspeitas de corrupção. O dinheiro saiu dos cofres do Estado, mas não foi aplicado na obra. E por se tratar de uma obra com recursos federais, o Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas da União estão investigando as denúncias feitas exaustivamente pelos deputados de oposição ao governo do Estado, especialmente o deputado estadual Dermirson Chagas, do Partido Republicano. Temis, olha só, a M010, assim como a compra de ventiladores pulmonares numa loja de vinhos, está se tornando mais um grande escândalo do governo Wilson Lima. O fato é que a obra ainda não anda, a obra está parada. E vale lembrar que faltam um pouco mais de 6 meses para o final do mandato do governador e nada até agora na obra. Pois é, e essa é a situação, de escândalo, de abandono da estrada M010. E isso tem revoltado toda a população de Itacoatiara, que neste período ainda sofre com as cheias dos rios. O povo se sente enganado, desrespeitado por um governo que prometeu o céu e entregou o inferno, Carlão. Olha aí, a sangria não para. Dados diários aí do oficial do estado revelam que o governador Wilson Lima autorizou a liberação de mais 13 milhões de reais para o consórcio realizar serviços de tapa-buraco na estrada. Exatamente, Carlão. A obra que estava parada até a semana passada, de acordo com o próprio site Mapa Vivo de Obras do governo, passou a ser classificada como
em andamento após a publicação dos novos aditivos. Mas taxistas que passam todos os dias pela estrada dizem que as obras estão paradas. Vamos conferir agora os detalhes na reportagem de Odineia Araújo. A obra milionária de recuperação da M010, orçada em 366 milhões de reais e que está parada, recebeu na terça-feira passada mais 2 aditivos, ou seja, mais um acréscimo que somados chegam a 13 milhões e 600 mil reais. Com isso, o valor do contrato com o consórcio M010, firmado em 2021 para ampliar e recuperar a rodovia estadual que liga Manaus aos municípios de Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Silves e Itapiranga, sobe para 379 milhões e 600 mil reais. Desse total, o governo do estado já pagou quase 37 milhões de reais por obras até agora não vistas por motoristas que trafegam diariamente pela M010. O vereador de Itacoatiara, Arnold Lucas, conta que os motoristas são obrigados a trafegar por dentro de fazendas e matos para não ficarem presos em atoleiros. Esse é o compromisso do governo do estado do Amazonas, da Secretaria de Infraestrutura do estado do Amazonas, com os itacoatiarenses e todos os municípios vizinhos que precisam usar a rodovia M010, porque a estrada está num estado deplorável e só vem piorando e os reparos não vêm sendo feitos, né? A gente quer que pelo menos o paliativo seja feito, mas não vem sendo feito. Tanto é que alguns populares se reuniram e colocaram barro nos buracos da M010 para você ter um pouco da noção que a gente está passando. Sem nenhuma obra em andamento na M010, conforme o próprio mapa vivo de obras do governo do Amazonas, que informava até a semana passada que a obra de recuperação da rodovia estava paralisada, o governo do estado publicou os 2 novos aditivos ao contrato com o consórcio M010. Imediatamente, o site Mapa Vivo de Obras do governo Wilson Lima reclassificou a obra na M010 de paralisada até a semana passada para obra em andamento essa semana. Mas, de acordo com taxistas intermunicipais que todos os dias fazem o trecho Manaus-Itacoatiara, nenhuma obra começou até o momento na estrada. O primeiro aditivo, ou acréscimo no contrato da CEINFRA, Secretaria de Infraestrutura e Região Metropolitana, com o consórcio M010, no valor de 2.356 mil reais, tem o objetivo de reequilíbrio financeiro referente à primeira e segunda medições, em virtude de reajuste no preço de insumos, como asfalto. Já o segundo termo aditivo, no valor de 11.327 mil reais, tem o objetivo de cobrir o acréscimo de serviços. Os acréscimos no valor global da obra foram publicados no Diário Oficial do Estado na data do dia 10 de maio. Os documentos foram assinados pelo secretário da CEINFRA, Carlos Henrique dos Reis Lima. Para o deputado estadual Dermilson Chagas, pelo andar da carruagem, a obra na M010 deve chegar a R$500 milhão. Aditivar essa obra vai ser uma coisa comum daqui para frente. Deve chegar a R$500 milhão. Agora me causa estranheza esse aditivo, já que está tudo parado. A empresa não está executando serviço na estrada. Ela recebeu em dezembro 10 milhões e o total já soma-se a 30 milhões de reais. Para que aditivar isso? Precisa de fiscalização, precisa o Tribunal de Contas se manifestar, precisa o Ministério Público se manifestar, mas fiscalizar a execução, o serviço, a qualidade, as técnicas usadas, isso é fundamental. Senão essa obra vai ser só um recapeamento mal feito, que vai custar muito caro à população. Na semana passada, o Ministério Público do Amazonas entrou com ação para que a Justiça do Amazonas obrigue o governo do estado à realização imediata das obras de recuperação da rodovia M010. Para o deputado, isso não é suficiente. O Ministério Público tem que investigar o contrato da obra. O Ministério Público mandando o estado realizar essa obra é redundante. Ele tem que mandar investigar a empresa, a licitação, a qualidade do material, o serviço realizado. O TCE contratou um caminhão de um ex-deputado para fiscalizar. Eu espero que faça alguma coisa, porque o único que vai pagar um preço muito alto é a população.
é a qualidade de serviço, é as pessoas que estão por trás dessa empresa. É isso que tem que ser investigado. O 18 Horas tentou ouvir o governo do estado e a CEINFRA sobre os mais de 13 milhões e meio de reais na recuperação da M010, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odinei Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha, vale lembrar aí que a obra na M010 foi anunciada pelo governador Wilson Lima em agosto do ano de 2021, com a promessa de entregar 100 quilômetros prontos até o final do ano passado e a geração de 10 mil empregos com a obra, o que não aconteceu. Desde o ano passado, taxistas, motoristas particulares e moradores de comunidades ao longo da M010 têm realizado manifestações, protestos, enfim, com as interdições de trechos da rodovia, pedindo que o governo faça manutenção contra os buracos que pioram a cada dia com as fortes chuvas na região. Olha, como já falamos aqui, inclusive várias vezes, o Ministério Público Federal do Amazonas está investigando denúncia de irregularidades nas obras de reforma e modernização na rodovia M010. O contrato tem um valor total de 366 milhões de reais, sendo 214 milhões e 900 mil reais do governo federal e 151 milhões do estado do Amazonas. Olha, é uma obra que começou com festa e pode terminar com gente em cana na prisão. Afinal, é dinheiro público que está em jogo e já existe uma investigação em andamento, inclusive. E daqui a pouco a gente volta a falar desse assunto da M010 na entrevista do dia com o deputado Dermilson Chagas, que tem novas denúncias sobre a aplicação da verba pública na estrada que liga Manaus a Itacoatiara. Mix. Economia. Olha, pesquisa feita pelo IBGE que mede a inflação em diversas capitais do país deixa Manaus de fora. Ainda assim, o deputado estadual Serafim Correia, que é economista de formação, acredita que a inflação em Manaus pode ser maior que nos outros estados brasileiros em razão da elevação dos preços dos produtos na capital. O repórter Hector Silva tem os detalhes. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou na semana passada o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo de várias capitais. Os dados mostram que a inflação oficial no país fechou o mês de abril em 1,06%, maior resultado para o mês em 26 anos, desde 1996, quando alcançou 1,26%. Manaus ficou de fora desse índice, mas o deputado estadual Serafim Correia, do PSB, acredita que a capital amazonense também deve ter atingido números altos este mês. O IBGE tradicionalmente não pesquisa todas as capitais, pesquisa algumas capitais e divulga esse índice como valendo para o Brasil inteiro. Por conta disso, durante muito tempo, o Conselho Regional de Economia fazia o levantamento da inflação manauara e esse índice era divulgado, mas a partir de algum tempo o Conselho Regional de Economia não divulgou mais. Eu não sei a razão pela qual, já que Manaus é a maior capital da região norte, eu não sei a razão pela qual Manaus não entra nessa pesquisa. Agora, efetivamente, os preços em Manaus subiram muito. Quem vai a supermercado sabe disso. E isso em Manaus foi uma alta generalizada, teve alta para todo lado. Na farinha, no peixe, na carne, tudo subiu. E creio, inclusive, que a inflação em Manaus é maior do que nos outros estados. A Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas também realizava pesquisas sobre o valor médio da cesta básica em Manaus, mas as ações não acontecem mais desde o ano passado. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas.
Olha, a carestia, como se dizia aí antigamente, né, está realmente desenfreada, descontrolada. Tudo muito mais caro do dia pra noite. É uma surpresa cada vez que você vai no supermercado. Quem vai ao mercado, quem vai à feira, quem vai ao mercadinho sabe exatamente aí do que eu estou falando. Sente, né, o que eu estou falando. A inflação oficial não reflete o que é vivido pelo consumidor, sim, que está sofrendo com a explosão dos preços dos combustíveis, da energia elétrica, da conta de água, dos serviços de modo geral e principalmente com os preços absurdos dos alimentos, Artemisa. Exatamente, Carlão. Nós temos sentido tudo isso, né? Voltamos aos tempos de inflação alta, em que o principal prejudicado é o assalariado. O valor de compra, né, do salário se perde ao longo do mês com tantos mega reajustes. O real, nosso dinheiro, perde valor quanto mais a inflação se eleva. O índice de inflação, inclusive, nos últimos 12 meses, atingiu a marca de 12,1%, o maior nível para o período de um ano desde outubro de 2003, quando o índice apresentava alta de 13,98%, na mesma base de comparação. Assim, ninguém aguenta. 18 horas. São 6 horas e 17 minutos em Manaus. Você no melhor Mix do Brasil. Programa 18 horas. A informação, a notícia, os destaques do dia para você até às 7 da noite. Agora nós vamos direto para Brasília, hein? Nós vamos chamar o correspondente do programa 18 horas lá na capital federal, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Boa noite, Carlos Eduardo. Tudo bem? O Cadu, conta pra gente aí essa história, para começar, do presidente Bolsonaro ter revelado aí, ter sido ameaçado por um deputado gordinho. Tudo bem, meu querido Cadu? Boa noite. Conta Boa aí. noite, Carlão. Boa noite, Artemisa. Boa noite a todos. Essa fala do presidente Jair Bolsonaro aconteceu hoje pela manhã, Carlão, durante um evento em São Paulo, que reuniu empresários do setor de supermercados e de alimentos. Bolsonaro disse ter sido chantageado pelo deputado federal Rodrigo Maia, a quem ele chamou de gordinho, dizendo que o parlamentar gordinho teria obrigado ele a nomear os indicados dele para a equipe ministerial. Vamos ouvir um trecho da fala dele, revelando que foi chantageado pelo ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, lá pelos idos de 2018. Vamos ouvir. Como tem gente amiga indicando ministros, secretários, assessores, não aceitei de ninguém. Fomos entrevistando um a um. Compare os nossos ministros com os ministros que nos antecederam. Aqui em cima está o Marcos Pontes, está o Tarcísio, está o Onix lá embaixo, está o Paulo Guedes. O antecessor dele tirou férias na cadeia. Entre tantos outros, como Tereza Cristina. Podia citar Damares. Não foi fácil segurar a onda e manter esses nomes lá, porque tive reunião no gabinete. Quantas vezes chegava um parlamentar gordinho lá, nada contra os gordinhos, né? Olha, se não arranjar esse ministério, eu não entro em pauta nada, nem na Câmara, nem no Senado. É foda trabalhar assim. Não se pensa no Brasil de jeito nenhum. O Brasil que se exploda. Essa é a máxima. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, ouvimos aí o presidente Jair Bolsonaro, que não tem nada contra os gordinhos. Não é isso, Cadu? Nada contra. Nada contra, mas ele faz alguns desabafos, né? Ele dá algumas informações paralelas, né? Faz algumas relações que até soa um preconceito, né? Mas ele fez um desabafo, falou palavrão. Inclusive esse discurso foi meio que sem pé nem cabeça, o Artemisa e Carlão, porque ele fez várias afirmações, não foi só sobre isso, dando essa revelação, né? Ele falou outras coisas, atacando mais uma vez as eleições, o STF, principalmente o ministro Alexandre de Moraes. E quanto ao Rodrigo Maia, né, que na época, em 2018, ele era presidente da Câmara, hoje ele é candidato ao Senado e é adversário direto do candidato de Bolsonaro, que é o Romário.
e que vai disputar a reeleição. Tudo isso faz parte de um jogo político, viu? O fato é que Bolsonaro fez esse discurso ideologicamente pesado para os empresários do setor de varejo que estão mais preocupados, Carlão, com os efeitos da inflação no setor que fechou esse mês no vermelho. Importante ressaltar. Ele fez esse discurso tentando convencê-los, né, digamos assim, tentando sensibilizá-los na ideia de que ele é uma vítima de todo o processo político, mas na verdade não é. Agora, falando sobre coisas inusitadas, como a gente vem falando sobre esse discurso, Artemisa e Carlão, ontem aqui em Brasília foi realizada uma lancheata. Você sabe o que é, Carlão? Não. Chuta aí. Não faço nem ideia. Lancheata? Passeio de lancha? Um passeio de lancha, né, Carlão? Isso, gente. Bolsonaro já é conhecido pelas motociatas que ele realiza, né? Inclusive fez algumas, e isso fez aqui em Manaus, né? Só que ontem um grupo de empresários decidiu manifestar apoio ao presidente da República com suas embarcações no Lago Paranoá, aqui em Brasília. Bolsonaro, espertamente, acabou não comparecendo a esse evento e preferiu visitar as feiras do Cruzeiro, do Guará, a Feira dos Importados, que são locais populares onde ele foi lá comeu pastel e tomou caldo de cana. E deixou os empresários para lá, né? Fim de semana acabou e os problemas estão de volta. Artemisa e Carlão, na mesa do presidente tem aquela proposta de reajuste do salário dos servidores públicos que aguarda a decisão ainda essa semana, viu? Segundo fontes do Palácio do Planalto, a única proposta que tem no momento é aquela de 5%, um reajuste muito abaixo da inflação que está desagradando aos servidores. Bolsonaro ainda está avaliando se esse reajuste vai melhorar ou se vai piorar a situação dele, a reputação dele junto aos servidores públicos federais. Vamos aguardar e ver se acontece alguma coisa. Ele pode simplesmente não dizer nada e o prazo, que é o dia 22 de maio, vai passar sem ele dar o devido reajuste aos servidores públicos. Artemisa e Carlão. Carlos Eduardo, boa noite. Temos nova pesquisa eleitoral na praça. Teve alguma mudança ou os números se mantiveram aí? Boa noite, Artemisa, querida. Olha, o Instituto Poder Data fez uma pesquisa diferente essa semana, já que todas as pesquisas apontam a liderança estável do ex-presidente Lula. Segundo a pesquisa divulgada hoje, 18% dos eleitores que votaram em Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2018, dessa vez vão votar em Lula. 77% das pessoas que votaram em Haddad em 2018 disseram que vão manter o voto no candidato do PT. E 64% dos eleitores que votaram em Bolsonaro em 2018 disseram que vão repetir o voto esse ano. Ou seja, Artemisa, Lula tem uma leve vantagem tirando votos ali de Bolsonaro. Aí, respondendo a sua pergunta, se o primeiro turno das eleições fossem hoje, Lula teria 42% dos votos, contra 35% de Bolsonaro. Esse resultado mostra um pequeno avanço de Lula e uma estagnação de Bolsonaro. Ciro Gomes tem 5%, Dória tem 4%, Simone Tebet tem 2%. E no segundo turno, no embate direto entre Lula e Bolsonaro, Lula levaria melhor, com 48% dos votos contra 38% do Bolsonaro. O que eu achei interessante, Artemisa, é que essa pesquisa Poder Data, ela tem dado tem mostrado muito avanço de Bolsonaro no mês passado, em março e abril. Dessa vez, em maio, está mostrando uma estagnação de Bolsonaro e o crescimento paulatino aí de Lula. Então vamos acompanhar essa reação do candidato petista. Agora, falando em campanha política, Carlão e Artemisa, é possível que esta semana Lula dê uma parada na agenda política, né? Porque quarta-feira ele vai se casar com a socióloga Rosângela Silva, a Janja. O casamento vai ser lá em São Paulo e já tem colunista informando que vai ser um casamento pomposo para 220 convidados, com cardápio requintado e cartas de vinhos de alto nível, enfim. Informações de colunistas, né? A gente não sabe se vai acontecer. E nem eu fui convidado, tá bom? Diga-se de passagem, Carlão e Artemisa. Só famosos, Lula parece, né? É só os famosos, claro. Lula parece que vai se casar um pouquinho mais calmo,
Artemisa, porque as coisas parecem que estão voltando aos trilhos dentro do PT. A comunicação está dando uma melhorada, viu? O partido lançou uma campanha publicitária nesse fim de semana, mostrando a angústia das famílias com essa crise econômica, né? Uma campanha que realmente aproxima bastante o ex-presidente Lula do povo, já que está tendo essa campanha que já está no YouTube, está tendo uma repercussão bastante positiva, e essa mudança na parte de comunicação está voltando a aproximar o ex-presidente Lula de seu eleitorado. Agora, falando sobre a terceira via da direita, Carlão e Artemisa, o PSDB, Cidadania, MDB, partidos que ainda seguem com a intenção de fazer uma aliança em um candidato único, prometeram para esta quarta-feira, dia 18, anunciar o nome do candidato que vai representar esse grupo. E está enrolado ali a situação, né, Carlão? Os líderes dos três partidos disseram que foi feita uma pesquisa de campo, ouvindo 2.000 pessoas de forma presencial para saber o que elas acham da terceira via e que candidato deveria representá-la. Claro que está tendo uma briga homérica entre o João Dória e ainda o Eduardo Leite, porque existe um racha que dentro do PSDB que está atravancando a evolução da construção dessa terceira via. Simone Tebet parece que ela já abdicou, já disse que vai respeitar o resultado das prévias do PSDB, quem vir será bem-vindo, ou seja, está cansando o grupo da terceira via da direita. Vamos continuar acompanhando e ver se sai um resultado definitivo dessa vez. Carlão e Artemisa. Ei, Cadu, rapidinho aí pra gente encerrar. Sobre a polêmica do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o que se tem de concreto com relação a essa mudança, Cadu? Carlão, está em estudo pelo Ministério da Economia um levantamento sobre a flexibilização das regras do FGTS, ou seja, reduzir esses direitos aos trabalhadores. Não se trata de tirar, se trata de reduzir. O ministro Paulo Guedes preparou 3 minutas de projetos de lei e de medida provisória que propõem cortar a alíquota de contribuição que as empresas recolhem sobre os salários dos empregados, de 8% para 2%, e reduzir a multa rescisória sobre o saldo em caso de demissão sem justa causa de 40% para 20%. Vale lembrar, essas propostas foram discutidas na reforma trabalhista de 2018, mas elas não passaram, e o ministro Paulo Guedes está requentando, ressuscitando essas ideias. E o mais grave, o mais perigoso ainda, que é por meio de medidas provisórias que, se forem publicadas, terão força de lei a partir de então. Essas medidas foram elaboradas pela Secretaria de Política Econômica, que é um órgão vinculado ao Ministério da Economia. E essa informação foi publicada nesse fim de semana pela Folha de São Paulo, confirmada pelo ministro Paulo Guedes, mas ele voltou atrás. Ele, após ser alertado pela equipe de campanha do presidente Bolsonaro, ele decidiu vir a público dizer que não vai passar, que da parte dele não passa. Porém, hoje, nesse evento que a gente acabou de falar, em que o presidente da República fez aquele discurso, ele disse aos empresários que pensa sim em flexibilizar as regras trabalhistas para ajudar o setor varejista e avançar a fim de superar a crise agravada pela inflação. Hoje, Carlão, as empresas precisam recolher 8% do salário a uma conta do FGTS do trabalhador. Se o trabalhador é dispensado sem justa causa, ele pode resgatar esse valor. E a empresa ainda é obrigada a pagar 40% de multa rescisória pela demissão sem justa causa. São esses 2 pontos, Carlão, que historicamente são queixas dos empresários e que o ministro Paulo Guedes está muito afim, vem tentando flexibilizar esses 2 pontos. Vamos aguardar e acompanhar mais essa ameaça aos trabalhadores brasileiros. Mais uma. Volto com vocês, Carlão e Artemisa. Ok. Nada fácil, né, Carlos Eduardo? Uma ótima noite. Até amanhã. Valeu, gente. Um abração. Tchau, tchau. Até amanhã. 6h29, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Deputados denunciam a situação caótica da saúde no estado do Amazonas. O sistema de regulação criado pelo governo do estado, o famoso SISREG, acumula reclamações da população, até. Pois é, de acordo com a denúncia, pacientes estão há meses em uma fila de espera gigantesca em busca de atendimento e pessoas estariam aí morrendo na fila sem ter acesso ao tratamento médico, como explica na reportagem da repórter Nathalie Moraes.
deputado Dermilson Chagas cobrou mais uma vez que o governo do Amazonas dê respostas imediatas para os problemas que estão sendo denunciados pela população na área da saúde. As principais queixas são de dificuldades para a marcação de consultas e exames pelo sistema de regulação, o CISREG, que permite a marcação de serviços de saúde online, indo desde a rede básica à internação hospitalar, para supostamente evitar a formação de filas, visando a humanização dos serviços e otimização na utilização dos recursos. Nós estamos vendo que o Estado não melhorou o atendimento, não conseguiu desafogar a fila do CISREG. E o CISREG é o sistema de regulação para consulta, exames e cirurgia, não avança. A reclamação está cada vez mais forte. Então, isso precisa de resposta. Só quem pode dar é o secretário. Ele vem para a Assembleia muitas vezes, mas vem para uma medalha, para uma honraria. Mas para o plenário, para dar uma satisfação à população, ele não vem. O parlamentar ressaltou que, além das consultas e exames, há o problema de marcação de cirurgias, que também não estão sendo feitas. Desde o ano passado, o deputado estadual Dermilson Chagas vem denunciando a paralisação de cirurgias para as crianças cardiopatas no Hospital Francisca Mendes e também de outros tipos de procedimentos cirúrgicos em outras unidades de saúde em todo o estado. Reclamações estão demais, ampliando cada vez mais e não estamos vendo o Estado reagir. Então, o sistema de regulação hoje, ele não anda, as filas não andam. Cirurgia, consultas, exames. Então, isso nós precisamos de resposta e é só com a vinda do secretário de saúde aqui. Quem também vem cobrando esclarecimentos da Secretaria de Saúde do Estado e a ida do secretário Anuar Samad à Assembleia Legislativa para prestar esclarecimentos sobre o caos na saúde do Amazonas é o deputado Wilker Barreto. Estou cobrando o secretário. Quem não pode com pote, não pega na rodilha. Se não quer ser cobrado publicamente, renuncia ao cargo. Mas eu estou cobrando há meses. E esta casa aqui sequer se movimenta. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 32 minutos, você no melhor mix do Brasil. Olha só, daqui a pouquinho, no 18 horas, você confere. O Detran Amazonas aumenta mais R$2 milhões em contrato com empresa de publicidade, somando um total de R$10 milhões. Nosso assunto em instantes, daqui a pouquinho, aqui no 18 horas. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo em tempo e temperatura para esta noite, madrugada de terça-feira. Agora com Artemisa Gadelha. Previsão do tempo. Olha, segundo o Clima Tempo, a noite de hoje será de períodos nublados com muitas nuvens. A qualquer hora, com a possibilidade, inclusive, de chuva. A umidade relativa do ar fica entre 61% a 98%. Temperatura mínima de 25 graus e máxima de 30 graus. Olha, diminuiu o ritmo de subida do Rio Negro. As águas vinham subindo de 2 a 3 centímetros por dia e de ontem para hoje subiu apenas 1 centímetro. A cota hoje pela manhã no Porto de Manaus era de 29 metros e 24 centímetros. E depois de anunciar nas redes sociais que determinou que sua equipe ampliasse o número de provas corrigidas do concurso da Polícia Civil do Amazonas, governador Wilson Lima recebeu uma recomendação do Ministério Público do Estado do Amazonas para que a decisão seja revista. O repórter Hector Silva explica o porquê. No dia 12 de maio, o governador do Amazonas, Wilson Lima, foi às suas redes sociais dar um recado para aqueles que estão concorrendo a uma vaga na Polícia Civil do Estado através do concurso público realizado este ano. Olá, minha amiga, meu amigo, você que fez o concurso da Polícia Civil, estou vindo aqui para trazer uma notícia muito importante. Já determinei ao meu secretário de Segurança Pública, ao delegado-geral, que tome todas as providências para aumentar a quantidade de provas discursivas a serem corrigidas.
Esse é um pleito de muitos que participaram do concurso. Com isso, a gente vai aumentar o nosso cadastro reserva e também agilizar o processo de convocação dos aprovados. Dessa forma, nós estaremos também fortalecendo a nossa Polícia Civil. Um abraço a todos. Mas após o anúncio, o promotor de justiça do Ministério Público do Amazonas, João Gaspar Rodrigues, emitiu uma recomendação ao governador para que isso não fosse feito. O promotor, na recomendação, pediu a atenção do governador ao que se refere à cláusula de barreira, um dispositivo previsto no edital que restringe a quantidade de aprovados que seguem para as próximas etapas do certame, mesmo que tenham atingido a pontuação mínima. O promotor pede para que, em até 30 dias, o governo do Amazonas se manifeste sobre as recomendações. A reportagem do 18 Horas entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas para saber quais medidas serão tomadas. Até o fechamento da reportagem, eles não responderam nossos questionamentos. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Entrevista do dia. Olha, neste sábado aconteceu o dia D da campanha de vacinação contra a influenza e sarampo e a prefeitura montou 508 pontos para atender a população em toda a cidade. Além das unidades de saúde, a ação aconteceu também em locais alternativos com um grande fluxo de pessoas, como igrejas, supermercados, shoppings, padarias, feiras, lanchonetes e farmácias. E para fazer um balanço da campanha, nós vamos conversar agora com o secretário municipal de saúde, Djalma Coelho. Boa noite, secretário. Bem-vindo ao programa 18 Horas. Qual o balanço, então, que foi feito dessa ação e quem não conseguiu se vacinar no sábado terá outra oportunidade, outra campanha? Boa noite. É um prazer estar aqui falando para os ouvintes, para você, Artemisa Gadelha, para o Carlos Júnior, sobre um tema tão importante. Então, a campanha foi um sucesso, 9 horas de duração, das 8 da manhã às 17 horas, e a prefeitura conseguiu vacinar quase 62 mil pessoas, somando as doses de influenza e as doses de sarampo. Então, a gente avaliou assim como uma campanha. Eu me lembro que na época da Covid a gente precisou de um viradão que passava madrugada para chegar a um valor como esse. Então a gente realmente fez um esforço muito grande e ficou muito satisfeito com o resultado. É óbvio que o resultado ainda é preocupante com as coberturas assim que a gente tem em algumas faixas etárias, em alguns tipos de grupos populacionais, e que a batalha e os trabalhos continuam até o dia 3 de junho, quando o Ministério, na nota técnica, disse que encerraria essa campanha, porém, habitualmente, em todos os anos que passou, o Ministério sempre tem adiado essa campanha. Então, há uma oportunidade das pessoas no dia a dia procurar qualquer UBS, sala de vacina de UBS, e se vacinar contra essas e outras doses, porventura, que estejam atrasados. Secretário, e essa estratégia de montar aí os pontos de vacinação em locais de grande circulação, tem essa ideia de repetir para outras campanhas, inclusive? Tem sim. Essa ideia, na verdade, ela já... Foi sucesso, né? Ela vem sendo, na campanha do calendário nacional, da influenza, da gripe, e das campanhas do calendário nacional, de outros imunobiológicos, a gente sempre faz esse tipo de planejamento e de estratégia. A do Covid, por exemplo, no início não foi feito, porque tinha toda uma burocracia por trás das doses, com escolta até policial, tudo, em relação, e também pela questão da importância naquele momento do cenário epidemiológico da transmissibilidade. Então, alguns lugares, devido ao aglomerado de pessoas ser muito grande, a gente não aplicou esse tipo de estratégia, mas na campanha de influenza e de outras vacinas do calendário
nacional de imunização como a do sarampo, que é a tríplice viral, a gente sempre faz esse tipo de estratégia e tem sempre um sucesso. Secretário, só para a gente lembrar, quem pode se vacinar contra a influenza e também contra o sarampo? Contra o sarampo, apenas crianças maiores, quer dizer, de 6 meses e menores de 5 anos. E trabalhadores da saúde. Contra a influenza, você pode vacinar idosos acima de 60 anos, trabalhadores da saúde, crianças maiores que 6 meses e menores que 5 anos, gestantes de qualquer idade gestacional, puérperas, mulheres que da data do parto na janela até 45 dias após o parto e professores. Todos esses grupos podem continuar procurando as unidades de saúde para se vacinar contra a influenza e contra a tríplice viral do sarampo, que além de proteger contra o sarampo, protege contra a rubéola e cachumba. Ok, secretário, agora para finalizarmos a nossa entrevista, a vacinação contra a Covid-19 segue e agora com um segundo reforço para o público acima de 50 anos. É isso mesmo? Confere, secretário. Confere. A quarta dose, que era até 60 anos, o Ministério emitiu uma nota técnica reduzindo para a permissão de aplicar com essa nota técnica em pessoas acima de 50 anos. Em relação ao Covid, a gente se preocupa muito com a diferença entre o número de doses do ciclo completo, de 2 doses. Manaus tem uma boa cobertura em relação, mas quando a gente vai visualizar os grupos que podem tomar 12 anos a mais a terceira dose, apenas 50% mais ou menos das pessoas procuraram tomar sua terceira dose. E eu volto a colocar, aquela questão do ser humano. Ele entra numa zona de conforto, se sente seguro, não está sendo pressionado por um cenário epidemiológico ruim, e aí fica lá sem aquela responsabilidade ou aquele ímpeto de ir em uma UBS. Então, assim, o papel da prefeitura é realmente disponibilizar a vacina, distribuir a vacina, condicionar essa vacina na rede de frio, como manda os protocolos em relação à temperatura, monitorar e aplicar. E a gente tem feito isso diariamente em cerca de 50 unidades distribuídas em Manaus. Então, a gente novamente aproveita o espaço para falar para a população que não é preciso a gente enxergar ou ver um cenário epidemiológico mudar para pior, para que a gente corra atrás da nossa, fazer a nossa parte, de ter a responsabilidade. Sim, precisamos fazer a nossa parte. Dose. Verdade. Secretário, muito obrigada pela sua participação aqui no programa 18 horas. Nós conversamos com o secretário municipal de saúde, Djalma Coelho, ele que fez um balanço aí da campanha contra a influenza e contra o sarampo. 18 horas. Muito bem, olha só, o Detran em Amazonas aditiva, ou seja, acrescenta mais 10 milhões em contrato com empresas de publicidade. O contrato já tinha recebido um aumento de 2 milhões de reais em fevereiro, antes de ser suspenso pelo Tribunal de Contas do Estado em maio do ano passado. A reportagem é de Odinei Araújo. O contrato inicial do Departamento de Trânsito do Amazonas com a empresa Terra Publicidade era de 8 milhões de reais e encerraria no dia 14 de maio desse ano. Por mês, o repasse feito pelo governo do estado para pagar propagandas do Detran em média era de 666 mil reais. Mas 3 dias antes de encerrar o contrato, o governo do Amazonas publicou no dia 11 de maio o termo aditivo ao contrato 009/2021, ampliando o contrato por mais um
um ano, até 14 de abril de 2023, e agora no valor de R$10 milhões. Com isso, o valor médio mensal de pagamento para a empresa de publicidade será de R$833 mil. O termo aditivo assinado pelo diretor-presidente do Detran Amazonas, José Amorinê Feitosa Tomás Filho, diz que o reajuste fica resguardado para o período posterior à data da assinatura do documento, em razão da impossibilidade de fazê-lo no presente ato, devido à legislação eleitoral que não permite repasse financeiro 6 meses antes do pleito. O contrato também diz que a empresa contratada pode pleitear qualquer valor pendente de recebimento relativo ao reajuste após o término do período eleitoral. O Detran já havia aumentado em mais R$2 milhões o contrato com a Terra Publicidade no primeiro termo aditivo de 25% ao contrato em 17 de fevereiro desse ano pelo então diretor-presidente do órgão, Rodrigo de Sá Barbosa. O contrato do Detran com a Terra chegou a ser suspenso em maio do ano passado pelo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Ari Moutinho Júnior, a pedido do deputado estadual Wilker Barreto. O deputado alegou dano aos cofres públicos e que a propaganda do Detran em um momento difícil da pandemia era incabido, já que todos os esforços deveriam estar concentrados para a área da saúde. O 18 Horas tentou ouvir o deputado Wilker Barreto, o governo do estado e o Detran Amazonas para saber a real necessidade do novo aditivo para a propaganda no Detran, mas até o fechamento da reportagem eles não enviaram resposta. Odineia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha, ainda falando de propaganda, a Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural, a ADC, também vai gastar mais com divulgação e publicidade. Olha aí. Pois é, o órgão acaba de publicar um registro de preços no valor de R$4,5 milhões com a empresa Filmes Produções para gerenciamento de produção audiovisual sob demanda para atender à execução de vídeos jornalísticos e institucionais sobre as suas atividades. Artemisa, o registro inclusive foi publicado no Diário Oficial do Estado com a assinatura do gestor da ADC, Edival Machado Júnior. 18 Horas. Olha, depois de 2 anos de suspensão ocasionada pela pandemia de Covid-19, Manaus anuncia retorno do Festival Folclórico do Amazonas em junho, atendendo solicitação das ligas e associações folclóricas. O festival passa a ser realizado no período de 12 a 24 de junho no Centro Cultural Povos da Amazônia. E a festa contará com inúmeras atrações, dentre elas apresentações de cirandas, danças nordestinas e internacionais, quadrilhas, bois bumbá e tribos. Os detalhes com a repórter Nathalie Moraes. O anúncio do retorno foi feito pelo diretor-presidente da Manaus CUT, Alonso Oliveira, na noite deste domingo, na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, na zona centro-oeste da cidade. Tanto a Manaus CUT quanto a SEC estão enveredando esforços para que pudéssemos realizar do dia 12 ao dia 24 um dos maiores eventos, que é o 64º Festival Folclórico. Após 2 anos sem festival, com grupos nas categorias ouro, prata e bronze, incluindo os bois bumbais de Manaus, a população terá 13 noites de apresentações no Centro Cultural dos Povos da Amazônia a partir do dia 12 de junho. Motivo de comemoração e alegria, como explica o presidente da Liga Independente dos Grupos Folclóricos de Manaus, José de Arimateia. Só gratidão, felicidade, 200 grupos, 20 mil jovens que estavam parados há 2 anos, entalados com essa doença maligna que assolou o mundo, e nós aí, esses jovens que querem dançar, que querem extravasar, que o nosso festival vai acontecer, e o que é melhor, vai ser no nosso berço natural, que é Bola da Suframa, e melhor ainda, que o nosso festival vai começar naquele dia simbólico, no Dia dos Namorados, dia 12 de junho, na Bola da Suframa. Neste ano, 72 grupos folclóricos receberão apoio, conforme edital de chamativa
chamamento publicado na edição 5.328 do Diário Oficial do Município do último dia 25 de abril. Serão mais de R$976 mil divididos entre 3 grupos da categoria Boi Bombá, Ouro Master A, que poderão ser contemplados com apoio financeiro de até R$ 109.540,20, mais 49 grupos da categoria Prata, com valor individual de R$12 mil e outros 20 grupos da categoria Bronze, com valor de R$3 mil por grupo folclórico. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, e hoje um gigantesco engarrafamento se formou na manhã, hein? Logo pela manhã na BR-174 que liga Manaus a Boa Vista. Tudo por conta de um acidente no quilômetro 991 nas proximidades de Presidente Figueiredo. Por conta do acidente, as 2 vias ficaram totalmente interditadas. Motorista de uma carreta perdeu o controle do veículo e acabou rompendo a fiação de energia, deixando cabos energizados na rodovia, o que levou o bloqueio das 2 vias, Carlão. Artemisa, aí no mês passado a rodovia já havia sido inclusive fechada por conta de outro acidente. No dia 18 de abril, a Polícia Rodoviária Federal interditou totalmente o quilômetro 925 da via por conta de um tombamento de um caminhão que transportava gasolina. E voltamos a falar das péssimas condições da M010 agora, ouvindo o deputado Dermilson Chagas, do Partido Republicanos. Boa noite, deputado. Seja bem-vindo ao 18 horas. Então, mais 2 aditivos, pelo governo do estado do Amazonas, referente aí a 13 milhões de reais para as obras da M010, que simplesmente a obra segue parada. Como que o senhor avalia essa situação? Olha, Karine, é muito preocupante. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos os ouvintes. É preocupante. Eu vejo que essa obra vai chegar até R$500 bilhão. Agora, por que pagar esse valor? Se já tem um contrato assinado. Não fizeram nada. Essa obra está paralisada. Estão aditivando para quê? Por quê? Então causa muita dúvida em relação a esse novo aditivo. Eu espero que o Tribunal de Contas veja isso, vamos alertá-los para pedir providência. O que foi medido que justifica aditivar esse contrato? O que mudou nesse contrato? Qual é esse plus? Porque a estrada está em péssima situação. Então, hoje eu vim da estrada e percebi o quanto essa obra está atrasada, o quanto deixaram de fazer, a inconsistência no material, no serviço feito já aqui no início da cidade, quando já vai entrar aqui para a M10. Então, causa muita estranheza. Sim. Uma obra parada sendo aditivada. E, deputado, o governo do Amazonas, inclusive, já gastou aí mais de 32 milhões de reais com essa obra que estava parada e foi preciso a população tirar dinheiro do bolso e ir para a estrada mesmo, pegar no batente e tampar lá os buracos. A pergunta é, onde foram parar esses 32 milhões de reais que supostamente já foram gastos? Olha, se você olhar para a estrada, lá não está esse dinheiro, não, pode ter certeza. Eu, inclusive, denunciei ao Ministério Público Federal que abriu investigação quanto à licitação e quanto já à realização dessa obra. Então, causa estranheza. Como é que o governo paga esse volume todo de dinheiro se a obra está de péssima qualidade, a execução é péssima? Quem é o fiscal desse contrato? Quem autorizou esse pagamento? Por que um novo aditivo? A população está, sem entender nada. Sem esse serviço prestado, todo mundo com carro quebrado, a estrada impedindo no dia de chuva de ir e vir, acidentes acontecendo, mortes acontecendo, e fica por isso mesmo. Então, assim, para onde foi esse mais de 30 milhões já pago? É uma pergunta que a gente tem que questionar o Tribunal de Contas e o TCU. Inclusive, na semana passada, nós noticiamos aqui no programa 18 horas, que o Ministério Público do Estado do Amazonas entrou aí na Justiça com a ação para que o governo do Amazonas realize imediatamente, a recuperação que garanta, pelo menos, no mínimo, trafegar pela rodovia. O pedido era de urgência. Deputado, o senhor sabe como é que está essa ação? Muita estranheza.
O governador não é surdo, nem mudo, nem cego. Os assessores, secretários e a Secretaria de Comunicação têm informações constantes do que vem acontecendo na M10. Mais estranheza ainda me causa é o Ministério Público pedir para fazer algo que já foi contratado. Eu acho que ele tinha que investigar, eu acho que ele tinha que descobrir, saber se estão fazendo, dentro das normas técnicas, uma estrada que preste, que vai durar, que vai melhorar a vida das pessoas, que vai dar dignidade a quem está sofrendo. Imagine um paciente que precisa ser transportado de Itacoatiara para Manaus. Na situação dessa estrada, morre. Então, me causa muita estranheza o Ministério Público mandar fazer algo que já está contratado. Governador, faça lá a obra. Quer dizer que agora vai fazer ou justifica um novo aditivo? É o Ministério Público que está pedindo, vamos aditivar. Não é por aí, né? Eu acho que as coisas não estão bem sintonizadas. Acho que o Ministério Público teria que investigar, saber dos erros, saber das falhas, por que deixar chegar nesse estado. E antes de começar essa obra, teve um serviço de tapa-buraco de 17 milhões e que ninguém viu uma gota de asfalto. Então, mandar fazer o que já está contratado, eu falo todo dia da Assembleia, só que o governador não ouve. Talvez o Ministério Público, que tem um poder da ação, que tem um poder de entrar com uma ação civil pública, talvez ele possa fazer. O senhor fala na Assembleia, né? Mas, deputado, outros deputados seguem em silêncio, né, sobre esse assunto. Claro. A Assembleia tem 22 deputados na base do governo. Então, essas pessoas estão comprometidas com o governo. Essas pessoas apoiam o governo. Essas pessoas têm uma relação com o governo. Então, a razão do silêncio, que é tremendo. Mas vão pedir voto agora em Itacoatiara, em Silves, em Itapiranga, aqui em Manaus. E aí cabe o julgamento popular, né? Deputado, muito obrigada pelas informações. Uma ótima noite. Nós conversamos com o deputado Dermilson Chagas, do Republicanos. Ele que falou aí da situação das obras na M010. Boa noite, deputado. São 6 horas e 56 minutos e você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, agora nós vamos falar, dos bastidores da política aqui no Amazonas com a jornalista Artemisa Gadelha. Olha só, na corrida para o governo do estado do Amazonas, a disputa agora é pelo segundo lugar. Amazonino, com 40,1% da intenção de votos, no primeiro turno tem quase 20% a mais do segundo colocado. Então a briga, Artemisa, é entre o Wilson e o Eduardo Braga, não é isso, Artemisa? Tudo bem? Artemisa Gadelha. Isso mesmo, Carlão. A briga agora é entre o Wilson Lima e o senador Eduardo Braga. Porque com toda essa vantagem, do governador amazoniano Mendes, do Cidadania, está muito tranquilo para ele, Ele que se encontra aí na primeira posição para a disputa no primeiro turno ao governo do estado do Amazonas. E segundo bastidores, inclusive da equipe do pré-candidato, o foco agora é aumentar ainda mais este número. O marketing do ex-governador do estado do Amazonas inicia novas estratégias para os próximos dias. Agora a disputa é mesmo pela segunda colocação e já começou, viu? Podemos ver, inclusive, o tom mais forte nas redes sociais do senador Eduardo Braga, do MDB, em relação ao governador Wilson Lima, União Brasil. Inclusive, hoje, a equipe do senador Eduardo Braga postou um vídeo nas redes sociais que se chama É Hora de Cuidar Melhor do Amazonas. E nesse vídeo ele faz algumas críticas, em relação à pandemia, à falta de oxigênio que nós vivemos aqui no estado do Amazonas. Comenta também sobre a crise econômica, desemprego, também a ameaça da Zona Franca de Manaus que nós vivemos nos últimos dias e ainda estamos vivendo, a falta de segurança, aumento da criminalidade, em todo o estado e também a falta de soluções para esses problemas. Ele ainda relata o problema da M010, o abandono da M010, enfim, é um vídeo, que faz duras críticas ao governo do estado do Amazonas. Vemos que realmente a briga pelo segundo lugar já começou. Carlão. Dos bastidores da política do Amazonas, Artemisa Gadelha. 18 horas. Vamos direto
para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Perderá quem aposta em que as ameaças à Zona Franca de Manaus acabaram. Na verdade, os novos ataques estão apenas no começo. O argumento agora é de que a decisão que reverteu o corte do IPI ameaça instalar o caos tributário em todo o país. É preciso repetir, ninguém no Amazonas é contra a redução de impostos, mas é preciso defender o modelo ou retroagiremos ao Porto de Lenha que era Manaus. O ataque político à Zona Franca está feito. A reação deve ter cada vez mais e mais argumentos inteligentes e convincentes, levando em conta principalmente as salvaguardas do que de melhor o polo industrial de Manaus já tem e precisa se desenvolver ainda mais. 18 horas. 7 em ponto, Artemisa finalizando mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Uma ótima noite, Carlão. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.